Boa noite! Boa noite! Parabéns para você que está aqui às 8 horas da noite buscando locações de excelência. Só por estar aqui, você já sai na frente. Cleide Regina, como é que estamos em Curitiba? Hoje o tema da nossa live é o que você precisa fazer. Boa noite, Luli. O que você precisa fazer para ter aquela análise de perfil ideal, bem próxima da perfeição, né? Vitória, boa noite. E a gente vai falar então da análise de perfil ideal para você ter aquele locatário ideal, aquele fiador ideal. Obrigada, Mariana. Meu marido entrou. Um beijo, amor. Um beijo. Ele tá lá em cima. Eu tô daqui mandando um beijo para ele. Então a gente vai conversar sobre isso, para a gente não perder muito tempo enquanto o pessoal termina de chegar. Vamos fazer o nosso combinado de sempre. Manda essa live para pelo menos 3 pessoas e toda vez que eu falar alguma coisa que faz muito sentido para você, você toca no coraçãozinho, que é a maneira da gente dizer para o Instagram que o nosso papo aqui está relevante, porque desse jeito o Instagram mostra a nossa live para mais pessoas, tá bom? Eu tô vendo que tem aluno aí, tem novidade para aluno aí no final, tá bom? Então faz isso, manda essa live para pelo menos 3 pessoas e que a gente vai começar aqui o nosso papo. Por que você precisa fazer uma análise de perfil muito bem feita? Porque a análise de perfil seleciona o bom locatário e exclui aquele locatário que está dando pinta logo no início, que vai te dar trabalho. E isso não é só para inadimplência. Tem muita gente que encara a análise de perfil como puramente inadimplência, e não é só isso. Então a gente vai conversar aqui sobre aquilo que precisa ter na sua análise de perfil, partindo do mais rudimentar para o mais completo. Aluno que está aqui, esse checklist está no nosso manual de sistematização, tá? Que é feito com base no fluxo da locação, tem essa parte lá. Então vamos lá. Tem muita gente trabalhando análise de perfil de locatário só olhando SPC Serasa. SPC Serasa é só um dos passos que você precisa dar para fazer uma análise de perfil bem feita. É só um. É o primeiro. Qual que é a consulta de SPC Serasa que você precisa fazer? Aquela mais completa. Porque quando você faz aquela consulta mais completa, você já vai adiantar o passo 3. Então vamos lá. Passo 1. Análise de SPC Serasa. Aí você faz aquela mais completa, que é aquela que vai te dizer se esse sujeito é dono de empresa. Quem são, se você está consultando um CNPJ e não um CPF, ele vai te dizer quem são os sócios daquela empresa, e aí você pega aquilo ali. Tá certinho? Você vai passar para o tópico 2 e vai guardar essa
essa análise de SPC Serasa. Se você ainda faz essa análise e imprime, e você ainda trabalha com arquivo de papel, porque no mundo real, no mundo ideal não era para trabalhar com papel, né? Mas no mundo real, a gente ainda trabalha com papel. Se você ainda trabalha com papel, você vai guardar isso no seu arquivo físico, mas guarda também na pasta da locação que você deve ter no seu computador, na sua rede, né? Por que que isso é importante? Porque um dos passos, um dos requisitos de locação de sucesso é documentar. Quem quer fazer locação de excelência precisa documentar. Amanhã ou depois você está resguardado. Então, essa etapa da análise de perfil, você precisa muito ter ela documentada. Então, printou a tela, ou então você está com ela aberta ainda, você está olhando lá a análise de SPC Serasa. Jogou no CPF, fez aquela mais completa para saber se esse CPF, se essa pessoinha é sócia de alguma empresa, né? Se você está consultando o CNPJ, você está vendo se ele, quem são os sócios dessa empresa. Aí, o que você vai fazer? Se está tudo certo, se está todo mundo com o nome limpo, você vai passar para o item 2. Raquel, e se tiver com nome sujo, mas tiver uma boa renda? Não te aconselho. Por quê? Contrato, vamos lá, hein? Contrato de corretagem, né? E você é um corretor, você está fazendo uma intermediação. O Código Civil. Oi, Nath, um beijo. O Código Civil é aquele, diz que o contrato de corretagem é aquele em que a pessoa se compromete a agir com diligência e com prudência e alertar as partes sobre os riscos e as vantagens do negócio. Carol está perguntando, essa análise pode ser cobrada pela imobiliária da pessoa que quer alugar? Não pode cobrar do locatário. Por quê? O inciso 7 do artigo 22 diz que a taxa para aferição de idoneidade não pode ser cobrada do locatário. Ela é uma taxa que precisa ser custeada pelo locador. Entende? Como você não vai cobrar isso do locador, não cobra de ninguém e inclua isso no risco aí da sua atividade, no custo do seu negócio, tá? Vamos lá. E aí você, então, não deve de modo algum aprovar uma ficha de uma pessoa que tenha um nome negativado sob qualquer circunstância. Porque se ele tem um nome negativado, gente, deixa eu falar uma coisa, eu vou desativar os comentários, porque eu não posso responder pergunta agora. Se eu responder pergunta agora, eu vou me perder no meio da live. Depois eu ativo de novo, tá bom? Aí vocês fazem as perguntas. Eu gosto de conversa. Se vocês conversarem comigo, eu sou boa de papo, eu vou querer conversar e a live não sai. Depois a gente vê isso, tá bom? Vamos lá. Aí, já aconteceu comigo da imobiliária ligar e falar assim, olha, doutora, chegou aqui um locador que quer que eu alugue o imóvel dele para o amigo dele que está com o nome sujo. Aí eu falei, ele quer, pode alugar, mas você vai ter que se precaver. Aí lembra que eu falei que a locação de excelência, ela é toda documentada? Como que você registra que aquela pessoa está com o nome sujo, mas o locatário quer fazer assim mesmo e você está alertando? Por quê? É função
da imobiliária como intermediadora, agir com, vamos lá, vocês vão aprender, diligência e prudência e alertar as partes sobre os riscos e as vantagens do negócio, não é? Como que você se desincumbe desse dever de agir com diligência e prudência e alertar as partes sobre os riscos e as vantagens do negócio? Fala assim, olha, essa pessoa está com o nome negativado. Você quer fazer assim mesmo? Aí o locador fala, quero. Então o senhor assina uma declaração para mim? E aí faz uma declaração dizendo que eu acho que isso tem nos nossos modelos. Val, você tá aí? Eu vou ativar os comentários só para você me falar se tem. Val, me ajuda aqui. A gente tem nos nossos modelos essa declaração, eu acho que tem, essa declaração do locador dizendo que ele sabe que o locatário está com o nome negativado e que ele quer alugar assim mesmo. A gente tem esse modelo lá no módulo de sistematização? Deixa a Val me responder. Se não te... Me ajuda, Val, me dá um help nisso aí? Porque aí se a Val falar não tem alunos, se ela falar que não tem, eu vou adicionar. Mas eu acho que isso já tem no nosso módulo de modelos lá. Mais de 120 modelos, né? Que eu selecionei aí da minha vida trabalhando com locações, a gente tem lá. Vou esperar a Val me responder e vou desativar os comentários. E aí, o que acontece? Tá, confirma, Val, que você me fala no final da live, tá bom? Eu vou desativar os comentários. Boa noite para quem não dei boa noite. Estou desativando aqui para a gente andar. Então, o que acontece? Às vezes, o locador quer fazer. Como que você vai se desincumbir? Fazendo uma declaração, que você deu ciência que aquele locatário não tem um bom perfil, que ele está com o nome negativado, né? Mas que o locador quer e está assumindo esse ônus. Esse tipo de declaração, inclusive, você tem que fazer quando o cara está dispensando garantia. Porque isso também já aconteceu comigo. O locador falar assim, não, eu conheço fulano, é meu amigo de infância, pode fazer para ele sem garantia. Sempre assim. Bom, aí superada essa questão do sujeito ter ou não um nome limpo, o que você vai fazer? Vamos para o item 2. Você está anotando, né? Essa live não vai ficar gravada, não. Vai ficar gravada só por, não sei nem se vai dar 24 horas. Amanhã ela vai sair do ar. Então, vai anotando aí. Item 2, capacidade de pagamento. Raquel, por que você não está deixando mais a live salva? Porque eu tenho trazido conteúdos de aula. E conteúdo de aula eu não posso deixar online no Instagram. Por quê? Porque eu preciso respeitar o aluno que me paga, né? Inclusive tem muito aluno aqui. Vamos lá. Mas eu tô entregando e igual, você só tem que estar ao vivo, tá? Então anota aí. O que você tem que averiguar? Se esse sujeito aguenta pagar esse aluguel. Raquel, como é que eu faço essa análise? Você pode ver se a renda dele, um parâmetro muito bom, que é o que eu recomendo, é você somar todo o custo mensal daquela locação, não é só aluguel não. Somar aluguel, condomínio, dilui o IPTU pelo mês, né? E eventual despesa. Você fala assim, esse imóvel custa tanto para ser mantido. E aí você olha, a renda, esse custo da locação precisa representar até 30% da renda desse locatário. Se é marido e mulher, você vai olhar a renda dos dois, você vai olhar sempre ali a renda familiar. Então, o segundo passo é a capacidade de pagamento. O que você vai fazer no terceiro passo?
Aquela consulta de SPC Serasa que você fez, a mais completa, você vai usar agora para fazer a averiguação de vinculação entre CNPJ e CPF. O que você vai fazer? Você vai olhar aquela consulta mais completa que você fez do CPF e a consulta mais completa te diz se essa pessoa integra alguma sociedade empresarial. Você vai consultar também o CNPJ desta empresa. Se você está consultando um CNPJ e ele diz que essa empresa tem 3 sócios, você vai consultar também os CPFs desses sócios. Raquel, por que eu tenho que fazer isso? Porque a saúde do CPF influi na saúde do CNPJ e vice-versa. Às vezes, inclusive, você vai ter, por exemplo, um fiador, que a gente está tratando de análise de perfil de locatário e de fiador. Às vezes você tem um fiador, tá? Que tem um CPF limpo, mas tem dívida fiscal. Ele deve para a União, a empresa dele deve para a União. Você sabe o que acontece com quem tem dívida fiscal do CNPJ? Mais dia, menos dia, se essa empresa não tiver bens para responder pelo débito de tributo, a União entra no CPF dos sócios e bloqueia bens. Eu cansei de ver pessoa física perder imóvel por dívida de empresa, que ela era sócia. E perde mesmo. E não tem choro e não tem vela. E aí, o que você tem que fazer, então? Você tem que, então, verificar se essa pessoa participa de um CNPJ que está ruim, que está com dívida ou está negativado, ou se esse CNPJ, embora limpo, tem CPFs de sócios sujos. Por quê? Existe uma imbricação, né, na saúde financeira de um e de outro, tá? Aí deixa eu te contar. Recentemente, uma imobiliária que eu atendo, a gerente entrou em contato comigo e falou: doutora, olha só, eu olhei aqui e esse CNPJ que tá vindo alugar tá limpo, mas a sócia dele tá com o nome todo sujo, todo sujo. Ela tinha nome sujo, a sócia, hein? Ela tinha nome sujo, e eu acho que ela era uma empresa unipessoal. Ela tinha nome sujo, ela tinha vários processos, ela respondia por busca e apreensão, ela não pagava nem financiamento de veículo, gente. Mas muito processo. Eu falei, jamais, não aprove essa ficha de jeito nenhum. Aí essa candidata locatária ameaçou processar a imobiliária. E a imobiliária falou, ela disse que vai processar a gente. Aí eu falei, calma lá, vamos lá. Quando você está analisando ficha, perfil de locatário e de fiador, mesmo que a pessoa tenha um nome limpo, você pode recusar. Você pode recusar, por exemplo, se ela não tiver score, se ela não tiver perfil de renda para alugar aquele determinado imóvel. Então, o fato da pessoa ter nome limpo não quer dizer que você vai aprovar a ficha dela. É assim que banco faz. Às vezes você tem nome limpo, mas o banco não aprova o financiamento bancário. E aí? Tem dano moral nisso? Não tem. Então, isso aí você não precisa ter medo. E se você chegou
nesses 3 passos, você fez uma análise de perfil boa. Agora, se você quer fazer uma análise de perfil de excelência e não dever para aplicativo nenhum, você vai seguir na lista do que eu vou te falar agora, porque a gente ainda tem mais 4 passos para avançar naquela análise de perfil ideal. Bom, aí você já fez até aqui. O que você tem que fazer agora? Sobretudo quando você está tratando de fiador. Você vai ter que fazer um lastro patrimonial. Por quê? Quando você pensa no perfil do locatário, eu vou te dar um panorama, você fecha o olho e pensa no que eu vou falar e você nunca mais vai esquecer. Pensa que o locatário é um acrobata de circo, sabe? Aquele que tem o balancinho, que ele pega o balanço, se joga de um lado para outro no picadeiro. Tem um palanquezinho aqui, um aqui, e embaixo tá o público, e ele tá lá em cima. Aí ele pega um balancinho e vai até o outro lado. E assim eles fazem. É o acrobata. Esse cara que tá fazendo acrobacia aqui em cima, que tá se lançando do alto, é o locatário. Esse sujeito precisa ter capacidade, nome limpo e capacidade de pagamento, ok? O fiador é a rede de proteção para não deixar esse cara morrer. Então, se acontecer qualquer coisa e esse acrobata que está aqui em cima cair, o que a garantia faz? A garantia segura. Perfeito? Quando a gente está pensando, então, em análise de perfil, essa figura ela é aplicável para o locatário, acrobata aqui em cima, e o fiador, que a gente está pensando na fiança tradicional, tá com uma rede aqui embaixo. Se você cair, acrobata, você não mata a locação. O fiador te segura. Faz sentido para vocês? Se faz sentido, toca no coraçãozinho. Me ajuda aí a dizer pro Instagram que a gente tá levando um papo bacana. E aí, quando você pensa então no perfil do locatário, qual é o foco que você tem que ter no perfil do locatário? Renda, capacidade de pagamento e nome limpo, óbvio. Quando você pensa na rede de proteção, essa rede de proteção que é o fiador, o nome limpo até é importante? Claro que é. Você não pode ter um fiador com nome sujo, né? Mas o lastro patrimonial dele é muito mais importante, né? E às vezes ele vai te apresentar uma certidão de ônus do imóvel dele, mas é um único imóvel. E se esse locatário tiver bens, não é melhor? Então, como que você avança melhor, né? Eu não tô nem falando de capacidade de endividamento, eu tô falando de pesquisa de bens. Faz uma pesquisa de bens, gente. Isso aí custa, sei lá, 6, 7 reais. Pesquisa de bens. Vê se esse cara tem veículo, como é que é isso, né? Para você saber a quantas vai andar a garantia dessa locação. Qual é o sustentáculo financeiro? Lembrando o seguinte, locação é um contrato de trato sucessivo, ele é feito para durar aí pelo menos, locação residencial, pelo menos 30 meses, não é? É o recomendável. Então, você precisa pensar nas possíveis variações patrimoniais ao longo de 30 meses. Às vezes a pessoa tem um carro, vai vender, mas pelo menos naquele momento tinha, e você está se resguardando. Porque amanhã ou depois,
se esse locatário e esse fiador dissiparam os bens, e eu quero fazer um parâmetro aqui em relação à fiança, já eu vou fazer um parâmetro sobre isso. Se ele dissipou os bens, se eles dissiparam os bens e chega num processo, você não encontra mais bens pelo transcurso do tempo, na hora que o locador chegar para você e falar assim, você selecionou como fiador um cara que não tinha bens, você tem lá a prova de que você agiu bem, que ele tinha bens. Porque o que acontece com a fiança tradicional? Eu gosto muito de falar isso. E eu não recomendo fiança tradicional. Por isso, mas eu sei que tem muita gente que trabalha com isso. Até porque o mercado dita muito isso. Em alguns lugares, fiança tradicional é a garantia principal em algumas cidades. E a gente não consegue vencer isso da noite para o dia. Mas existe uma falsa sensação de segurança sobre a garantia, a fiança tradicional. Que a pessoa acha, o locador acha que tem um fiador, que ele está resguardado, que a locação dele, tá 0 bala, garantidíssima. E muitas vezes não é assim. Por quê? A eficácia do lastro patrimonial da fiança tá na averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel que o fiador está te oferecendo de lastro. Percebe? Por quê? Embora todos os bens do fiador garantam a execução, aquele imóvel que ele fala assim, esse imóvel vai responder pela locação, é o que dá lastro patrimonial para a fiança. Só que se você não pegar esse imóvel e não averbar o contrato de locação na matrícula dele, não tem nada que segure esse imóvel para garantia da execução, da locação. Às vezes o locador chega e fala assim, esse aqui é o imóvel que dá lastro para locação. Aí ele deu o imóvel aqui. Daí a 2 meses ele vende. Você não tem controle nenhum. Aí tá você, imobiliária, e o pobre do locador achando que a locação dele tá garantida. E o único bem que o fiador tinha já foi vendido. E você não tem nada que fazer. Então, eu tenho muito receio da falsa sensação de segurança que a fiança tradicional traz, tá? Por isso que a pesquisa de bens para fins de lastro patrimonial, tanto do locatário quanto do fiador, são importantes na análise do perfil de locatário, né? E por isso que eu indico tanto garantia onerosa. E por isso que eu indico a minha parceira Velo, né? Se você não conhece a Velo, você pode conhecer. Quem é aluno tem condição especial aí, procura. Se não tiver, a gente busca, tá? E aí você vai para o 5º passo. O que você tem que fazer então para avançar numa análise ideal de ficha de locatário ideal? Você vai pesquisar a experiência desse locatário com locação, a experiência de crédito dele no geral e com locação. Como? Eu vou dar um nome aqui de um site, você vai anotar. Eu vou fazer um merchan de gente que eu nem conheço, mas vou fazer assim mesmo porque super funciona. Existe um site chamado Escavador, www.escavador.com.br. Você vai jogar o nome dessa pessoinha. Eventualmente você vai passar por algum homônimo, mas aí você vai selecionar depois e vai ver o que essa pessoa tem de processo no Brasil, porque às vezes ela saiu de outro lugar, né?
e está vindo morar na sua cidade. Mas ela tem uma experiência com locações ruins, ou às vezes ela não tem experiência de locações ruins, mas ela é uma pessoa muito enrolada, né? Então, às vezes, lembra que eu falei da pessoa que tinha busca e apreensão, devia para banco, tinha um monte de processo? Isso tudo você vai analisar, né? Que tipo de processo tem que acender uma luz vermelha para você não aprovar? Processo em que a pessoa figure como ré, como requerido, e seja relativo à dívida, né? Coisas que indiquem que essa pessoa tem dificuldade de pagar as contas em dia, né? Você não vai olhar processo que ela está buscando uma indenização contra o banco, ela é autora, né? É processo que ela é ré, né? Porque não paga as contas, né? Se tiver, então, ação de despejo, sai correndo. Não aprove essa ficha. Percebe? Isso tudo você está pesquisando. Aí, você vai para o campo 6, para o passo 6. Você vai ver se essa pessoa é uma pessoa que pode contratar. Por quê? Às vezes, ela é interditada. E você precisa ter esse cuidado, principalmente quando você tiver um candidato a locatário idoso. Como é que você faz isso? Você vai tirar online uma certidão negativa de interdição. Ou então você vai pedir para esse locatário levar para você uma certidão negativa de interdição que ele tira online. Qual o outro passo? Por quê? Às vezes, ele é uma pessoa que não pode contratar. Aí você pode fazer aí certidão negativa, colocar como locatário uma pessoa que é interditado, que não tem capacidade civil? Não pode. Tem gente que fala assim, eu posso alugar para quem tem mais de 80 anos, né? Se a pessoa não for interditada, pode. Se ele tiver na plena capacidade da vida civil, não tem problema nenhum. O meu pai morreu com 86 anos em plena capacidade de vida civil, contratando normalmente. Não tem nada de errado. Ele só não pode ser interditado. E muito importante, passo 7. Certidão, você vai buscar, né? Online também. Os fóruns no Brasil todo trabalham com isso. Certidão negativa do cartório distribuidor de crimes. Vou repetir. Certidão negativa do cartório distribuidor de crimes. Por que você precisa olhar isso? Porque às vezes, de vez em quando alguém fala assim para mim, eu tô com um problema porque o locatário foi preso. Ou eu já vi caso da polícia bater no imóvel alugado e achar a peça de desmanche, uma casa que estava funcionando como ponto de desmanche de veículo. Aí o locador fica maluco, né, e fala assim, imobiliária intermediou uma locação para um criminoso, não fez o básico, né? Como é que você põe um criminoso dentro do meu imóvel, blá, blá, blá. Isso tudo você vai matar pedindo do locatário uma certidão negativa do cartório distribuidor de crimes. O que essa certidão negativa vai dizer? Que esse sujeito nunca respondeu a processo criminal. Isso vale tanto para crime mais pesadão, né? Quanto vale para
aquele sujeito que é encrenqueiro dentro do condomínio, né? Às vezes é um sujeito que usa droga, né? Usa droga, se descompensa, quebra tudo dentro do condomínio, quebra o espelho da entrada, quebra a porta. Quem nunca passou por isso? Ou é o sujeito que bate na mulher, dá trabalho, aí o síndico, aí faz escândalo dentro do condomínio, aí o síndico fica perturbando a imobiliária, porque botou lá dentro do condomínio um sujeito violento. Isso tudo você vai matar aqui na certidão negativa de cartório distribuidor de crimes. Às vezes, quando você está lá pesquisando o processo, você vai achar processo criminal, processo de Lei Maria da Penha, né? Aí você vai... Já aconteceu da imobiliária mandar para mim assim, olha, esse sujeito aqui ele tinha processo em juizado especial criminal. Eu posso aprovar a ficha dele? Ficha ótima. Você até pode, mas é um sujeito que vai criar caso, é um sujeito brigão, né? Estava respondendo por lesões corporais, né? Sujeito que sai no murro, sai no braço, e você achando que problema é só inadimplência, e não é, né? Então, recapitulando, os 7 passos aí, e a gente está falando só de garantia tradicional, tá? Eu tô falando da garantia que o risco tá lá dentro, que é fiança, caução, seguro fiança, título de capitalização, né? Caução em bem móvel, caução em bem imóvel, né? Então a gente falou de consulta de SPC Serasa, né? A capacidade de pagamento, né? Averiguação de vinculação com o CNPJ e vice-versa. Você vai fazer pesquisa de bens para ver lastro patrimonial, se esse pessoal tem como pagar a dívida, né? No caso de inadimplência. Vida pregressa na locação e experiência de crédito através da análise de processos judiciais. Certidão negativa, já estou no item 6, certidão negativa de interdição, que tira online. Certidão negativa do cartório distribuidor de crimes, que também tira online, né? E quando o processo... E quando a garantia for paga, né, for garantia onerosa, como eu falo para vocês, eu não falo para vocês contratarem a Velo? Às vezes você está contratando a Velo, o risco da locação, o risco financeiro está terceirizado, né? Mas você continua precisando saber quem é o locatário que você está botando lá dentro. Porque você está terceirizando o risco financeiro. Mas você precisa saber quem é o sujeito que você está botando lá dentro. Para você não ter um problema criminal dentro desse imóvel. Ou para você não ter um problema... de estar contratando a locação com quem não tem capacidade civil, um sujeito que é interditado. Perfeito? Faz sentido para vocês? Ana, você está querendo Velo? Fala com suporte. Não sei se tem gente da Velo aqui não. Fala com a Gina no suporte que ela te ajuda, tá? Vamos lá. E aí? E para esses contratos? O que eu preciso fazer? Porque o que acontece? Quando a gente pensa nesses 7 passos e você vai fazer isso, quanto tempo você vai gastar para fazer essa análise de perfil muito, muito bem feita?
Muito tempo. Agora eu quero te perguntar, a análise de perfil de locatário traz receita para dentro da sua imobiliária? Traz ou não? Responde aí para mim. A análise de perfil de locatário bem feita, ela te blinda de problema, sem dúvida, sem dúvida. Problema de inadimplência, né? Problema do cara, né? Que vai criar caso lá no condomínio, que vai criar caso com o vizinho, né? São 7 passos, ok. Quanto tempo você vai gastar para fazer essa blindagem na análise de perfil? Muito tempo, mas você precisa saber como que faz. Depois que você sabe como que faz, o que você tem que fazer? Quer saber? Você tem que terceirizar, porque o custo-benefício é muito bom. Você gasta muito pouco e você não gasta o seu tempo. Seu tempo vale muito mais em dinheiro do que o tempo que você despende lá fazendo aquilo. É muito mais negócio você terceirizar esse risco. Quem é aluno que tá aqui? Tô vendo a Sandra. A Alude agora é uma parceira da nossa comunidade e tem condição especial para alunos. Sexta-feira eu vou divulgar o que eu consegui negociar com o pessoal da Alude para os alunos, né? Então, mentoria de sexta-feira, vou divulgar, vai ter uma landing page, viu? Ó, a Eunice tá aí. Aí, deixa eu falar. Então, você precisa destinar o seu tempo. Sério, Sandra, condição especial para aluno, tá? Eu preciso ver. Eu vou perguntar como é que é para quem já fez o pacote. Mas vamos lá. Eu não sei se tem alguém da Alude aqui. A Luli está falando, eu faço a pesquisa na Alude e quando o score dá 0, alto risco de inadimplência, o que fazer? Quando o score dá 0, Luli, você vai terceirizar esse risco. Você pode trabalhar com garantia paga. Você pode trabalhar com a Velo. Você pode trabalhar com o Alpop. O Alpop é uma garantia para quem tem score ruim. Entende? Então, eu não sei se tem alguém da Alude aqui na live. Se tiver alguém da Alude e puder ajudar quem tiver interesse em conhecer a Alude, eu super recomendo. Por quê? Porque uma análise de perfil ideal para locações de excelência passa por essas 7 etapas. Agora, você não deve gastar o seu rico tempo fazendo análise de perfil de locatário. Você tem que saber fazer? Ok, precisa. Por isso que a gente ensina. Eu estou te ensinando a fazer análise de perfil ideal. Perfeito. Mas isso não traz receita para dentro da sua imobiliária. Você precisa pensar com cabeça de quem quer rentabilizar com locação. Você tem que trabalhar com aquilo que te traz receita. O tempo que você ia gastar fazendo análise de perfil, terceiriza a análise de perfil, certo? Terceiriza a análise de perfil e aquele tempo que você ia gastar na análise de perfil vai fazer captação, porque imóvel dentro da sua imobiliária te traz receita. Vai gastar tempo com relacionamento, porque relacionamento deixa o seu cliente feliz, retém locador e locatário dentro da sua imobiliária e, consequentemente, te traz receita. Um beijo, Yara. Boa noite.
Já ouvi falar que para garantia de fiador não é indicado usar contrato por assinatura digital. Você concorda? Super concordo. Mas eu concordo também, Vinícius, que contrato digital é uma coisa que a gente precisa aperfeiçoar, mas não pode voltar atrás. O caminho da contratação digital é um caminho sem volta. Percebe? Não dá para você desistir da locação. Eu não recomendo contratação eletrônica para fiança, tá? Mas eu também não recomendo fiança tradicional. Hoje é uma das piores garantias para mim, exatamente porque gera uma falsa sensação de segurança. Por quê? Porque as pessoas não averbam o imóvel do fiador, o contrato de locação na matrícula do imóvel do fiador, né? E a cobrança dessa análise, quem é responsável? Olha, você não pode passar essa taxa para o locatário. O inciso 7 do artigo 22 da Lei do Inquilinato diz que a despesa com aferição de idoneidade do locatário é uma despesa do locador. E a justificativa do legislador é o seguinte, quem resolveu contratar, né? Ele fala assim, ó, a despesa com taxa administrativa e com aferição de idoneidade é a do locador. E aí, o artigo 45 da Lei do Inquilinato fala que é nula a disposição contratual que vise elidir os objetivos dessa lei. Então, mesmo que no contrato de locação você coloque lá que o locatário vai pagar a despesa com taxa de cadastro, né? E tem estado no Brasil que cobra taxa de cadastro, o mercado pratica isso, tá? Tá praticando contra a lei, mesmo que isso conste do contrato. Mas eu entendo que essa é uma atividade que está incluída no custo da imobiliária. Quanto você cobra pela taxa de intermediação? Eu não estou falando da taxa mensal que você cobra de administração, não. Quanto você cobra pela intermediação? 50%? 100%? Amigo, esse custo está aí dentro. Porque se você passar ele para o locador, ele nem te dá o imóvel. Sandra, o que é o calção? E o calção? Não entendi sua dúvida. É isso, Luli. Essa despesa você não deve cobrar de ninguém. Aí, vamos lá. Correia está perguntando, com relação a verbal, o contrato de locação no imóvel apresentado pelo fiador não representa dupla garantia? De jeito nenhum. Vamos lá. O que garante a locação quando você tem uma fiança tradicional? Todos os bens do fiador vão garantir aquela locação. Todos os bens. Quando você pede para o fiador uma certidão atualizada do imóvel dele, não quer dizer que aquele imóvel está respondendo pela garantia. Não quer dizer que aquilo é uma calção em bem imóvel. A garantia continua sendo fiança. A diferença é que você pega aquele imóvel para fins de lastro patrimonial. Você está carimbando, quando você averba o contrato de locação na matrícula daquele imóvel, você está carimbando. Este imóvel está reservado para pagar a dívida daquela locação. Mas é só um carimbo. O que garante a locação é toda a universalidade de bens. Percebe? É só uma questão de eficácia da garantia, mas não é o imóvel que garante. Isso não é calção de imóvel. Isso eu estou falando de fiança. Calção de bem imóvel é outra coisa.
Quando é caução de bem imóvel, a garantia é caução de bem imóvel. E se eu não recomendo fiança tradicional, muito menos eu vou recomendar a caução de bem imóvel. Por quê? Na fiança tradicional, aquele imóvel que está segurando especialmente a fiança, né? Que está dando lastro para aquela fiança, né? Se for o único imóvel do fiador, o fiador vai perder em favor da dívida da locação. Quando você tem uma caução em bem imóvel, se for o único imóvel do caucionante, ele não responde pela dívida. Ele é impenhorável. O único imóvel do fiador, mas isso é papo para uma outra live. O único imóvel do fiador na fiança é penhorável. O único imóvel na caução de bem imóvel é impenhorável. A gente precisa abrir a cabeça e modernizar o pensamento para pensar em garantia locatícia. Entende? Olha, aqui na nossa cidade não conseguimos o primeiro aluguel, só a taxa de administração mensal. Então, Xará, eu super reconheço essa dificuldade em cidades do interior, porque agora com os alunos eu tenho visto uma visão muito estratificada das locações no país. E eu sei que tem lugar que o locador não paga percentual nenhum no primeiro aluguel, ele só vai pagar a taxa administrativa. Mas eu penso, eu vou falar isso de coração para vocês. Existem lugares em que nem é do mercado o locador entregar o imóvel para a imobiliária. E eu penso que algumas coisas acontecem e são como são, porque está faltando ver valor nas administrações de locação, nas locações administradas. Eu sei que você está super dedicada, você é aluna, você está super dedicada em apresentar diferencial, né? Mas isso vem com um tempo, não é? O que você está fazendo, o que as pessoas estão fazendo para o mercado ver valor na sua administração? Porque eu vou te dizer, quando o sujeito vê valor e vê uma coisa que ninguém mais pratica, ele paga. Alguém tem que começar uma revolução nesses lugares para isso mudar. Eu sei que não é fácil, mas há de ter caminho. Gente, olha o que a Ana tá falando. Correia, Jeff Correia, você está equivocado. Te convido a consumir mais os meus conteúdos. O Jeff está escrevendo assim, mas se está averbado, então é uma caução. Não é verdade. Você vai averbar e ele vai continuar sendo uma fiança. A averbação não torna aquilo caução de modo algum. De modo algum. O que você está averbando é o contrato. Aí o Jeff tá falando aqui, mesmo averbado não inibe a possibilidade de alienação. Lógico que inibe. Lógico que inibe. Inibe sim. Te convido a consumir mais os meus conteúdos e a participar mais das minhas lives. Você está desinformado. Olha aí, Raquel. Olha o que a Ana tá falando. A Ana,
Ana, você entrou na turma de novembro do ano passado, não foi? Ana tá falando, eu consegui implementar 50% de intermediação numa cidade do Amenar, a sua cidade, não é? Em Minas. A Ana conseguiu implementar 50% de intermediação. Por quê? Porque ela tá mostrando diferencial, ela tá mostrando valor. A Adriana tá falando que trabalha com primeiro aluguel, que o primeiro aluguel fica para imobiliária, perfeito. Elô tá falando que prefere garantias pagas, perfeito, isso é futuro. O Jeff está falando, desculpe minha insistência, mas citar o imóvel do fiador no contrato constitui duas garantias. Eu não falei para você citar o imóvel no fiador, mas você pode, no contrato, mas você pode sim. A questão é como você vai mencionar esse imóvel. Não é dupla garantia. Eu te desafio a me trazer uma jurisprudência dizendo isso. Não é dupla garantia. Eu tenho absoluta segurança para te dizer isso, Jeff. Você pode colocar no contrato que a garantia é fiança, que o fiador, para fins de lastro patrimonial daquela fiança, está indicando preferencialmente o imóvel tal. Preferencialmente. E você pode colocar assim no seu contrato de locação e pegar o contrato de locação e averbar na matrícula do imóvel. A grande questão, Jeff, é que na prática isso não funciona, as pessoas não averbam. Ninguém quer tirar R$800, R$1.000 do bolso para averbar. Por isso que a fiança dá uma falsa sensação de segurança. Eu não sei como você tem feito isso, mas não é dupla garantia, eu te asseguro e te garanto que não é. Ó, Alexandre está falando, aqui na minha cidade tem quem não cobra. Na crise, quando estava difícil alugar, os proprietários ofereciam um primeiro aluguel para a gente alugar. Agora está faltando o imóvel se o cliente não perceber, bababá. Valor no nosso trabalho, não houver união da classe, não consegue mesmo receber nem 50% do primeiro aluguel. É isso, Alexandre. Eu tô dando uma consultoria numa cidade no interior aqui do estado e a gente foi fazer a visita presencial na imobiliária, eu e Fernando Gonçalves. E aí a queixa era que não tinha imóvel. E quando você chega na cidade, você vê que tem imóvel e tem prédio sendo levantado, prédios menores, né? Uma cidade do interior. Aí eu falei, vamos dar um rolê na cidade? E aí eu comecei a olhar e a análise que eu fiz foi o seguinte, tem imóvel, só que são locações diretas entre locador e locatário. Então, o que precisa fazer em lugares assim, em que não há valorização? Mostrar valor, fazer mais do que as pessoas fazem, se destacar. E quem se destacar vai chegar primeiro, e quem chega primeiro bebe água limpa. E aí você consegue reverter essa questão do mercado. A Ana não falou, a Ana lá de Almenara, Minas Gerais, não falou que lá não cobrava e agora ela já está cobrando 50%? Gente, a Ana vai fazer 1 ano só que é aluna. Vamos lá. Euler está falando, eu consigo 100% do primeiro aluguel, com raríssimas exceções de 50% a depender do cliente. Exato, mas vocês estão fazendo diferencial. É lógico que tem a questão de mercado, gente. Por exemplo, na minha região, 100% do primeiro aluguel é só para aluguel garantido. Mas
se você trabalha, por exemplo, com garantia paga, você pode oferecer como aluguel garantido e trabalhar com 100% do primeiro aluguel. Tudo depende da construção da oferta. Entende? E aí? E aí nós vamos falar o seguinte, vamos para a gente fechar aí a nossa live estilo aula. E quando você tem garantia paga, como é que você faz? O que você arruma? Né? O que você arruma se você tem garantia paga? Você não precisa de fazer os 5 primeiros passos na garantia paga, você não precisa. Por quê? Porque você está terceirizando o risco. Aí para e pensa, se você trabalha com garantia paga e você está saindo da garantia tradicional, você está com garantia onerosa, você está trabalhando, por exemplo, com a minha parceira que é a Velo, né? O que você precisa fazer? Só buscar certidão negativa de interdição, né? Para saber se aquela pessoa pode contratar, e a certidão negativa do cartório distribuidor de crimes. Por quê? Porque a sua preocupação deixou de ser do perfil financeiro e passou a ser a preocupação em relação ao aspecto social daquele locatário. E o aspecto social é muito importante, né? Aquele sujeito que é violento, né? Às vezes o sujeito, isso tudo, se o sujeito é violento, ele vai ter, regra geral aí, um histórico. Ele vai ter um histórico de processo criminal, pelo menos de juizado especial criminal, né? Se ele for usuário de droga, eventualmente ele vai ter também um termo circunstanciado, juizado especial, né? E você vai conseguir, você não vai colocar dentro do imóvel aquele cara que quebra tudo porque bate na esposa, descompensado, né? Você vai focar no aspecto social e você vai reduzir 7 passos para 2, tá certo? Aqui tem gente falando assim, ainda não posso ser sua aluna, mas suas lives têm sido de grande valia em meus aluguéis, trabalho mais com sala comercial. As regras e leis para residência é a mesma de comercial? Não. Locação comercial é muito mais tranquila, né? Para o locador, do ponto de vista do locador. Então, gente, o que a gente tinha para dividir era isso. Eu tenho 2 notícias para vocês. Ó a dúvida do Euler, gente. Mas não seria prudente fazer análise completa para se precaver de qualquer responsabilidade de uma discussão eventual frente à locadora? Então, eu acho dispensável, Euler. Eu vou te dizer por quê. Os 5 primeiros passos, e você que é aluno, tem isso aqui lá no manual de sistematização, tá? Os 5 primeiros passos, você não está terceirizando o risco da locação quando você contrata uma garantia onerosa? Por exemplo, se você contratou a Velo, se o locatário não pagar, quem vai pagar? A Velo. Você não precisa se preocupar com essas etapas do risco financeiro. Por quê? Porque você terceirizou o risco. E aí você vai poupar o seu tempo, né? Para aquilo que te traz receita. Não. Frente à empresa de garantia, a sua preocupação para a empresa de garantia está muito mais para se livrar de fraude do que para o risco financeiro. Por quê? Isso que você leva um tempão, esses 5 passos que você leva um tempão para fazer,
A empresa de garantia faz, através do sistema dela, que tem cruzamento dos maiores burôs de crédito do país, né? Em minutos. Em 2, 3, 5 minutos, isso que você ia levar 1h30 para fazer, ela faz em 5 minutos. Olha aí. A questão de fraude e simulação é super difícil de você, como particular, olhar hoje, Euler, sabe por quê? Tá muito... As falsificações estão muito sofisticadas. Então, tá bem... Gente, em São Paulo, tem praça que vende contrato com firma reconhecida. Entende? Então, a gente está vivendo uma era, assim, bem complicada. Então, o que você precisa olhar é dar aquela verificada direitinho na documentação que o cara traz. Se ele está te trazendo uma documentação de empresa, liga para ver se essa empresa existe, se essa empresa existe no local. É mais em relação à fraude mesmo. Ó, gente... A Val está dizendo onde é que está o modelo de declaração de ciência de condição de locatário. Que eu falei, né? Quando o locador quer que você alugue para um cara que está com o nome sujo. Esse modelinho tem lá, tá? No módulo de sistematização para quem é aluno que está aqui. Gente, olha a Eunice. Já sou velo, quero logo colocar um outdoor aqui em Pirapora dizendo locação blindada e locação garantida. Eu tenho. Adorei, Eunice, adorei. Eunice tá blindada mesmo, não perde uma mentoria. Lara tá dizendo parabéns pela live, você é ótima de verdade. Obrigada, Lara, um beijo. Ó, então é isso. Mais uma live de muito aprendizado, isso aí. Quem pegou a live andando, quer assistir ela toda, assista, porque ela vai sair do ar amanhã. Mas eu tenho duas notícias. Duas notícias para todos. A notícia é que amanhã tem live de novo e a gente vai falar sobre contrato de locação do futuro, né? E as demandas do presente. O que você precisa para ter hoje o contrato de locação do futuro diante de tudo que está acontecendo com locações na nossa cidade, tá? Sandra, fala com a Gina no suporte, ela te encaminha. O Jeff tá falando que gostou muito e que para eu ler o comentário dele. Não vi, tá? Não, a mentoria é sexta-feira, Sueler. A mentoria dos alunos que a gente não conseguiu fazer ontem porque deu um temporal aqui. Gente, caiu granizo aqui na hora da mentoria. A gente vai fazer na sexta. Obrigada, Adriana. Parabéns mesmo, sua live é extraordinária. Obrigada. Muito boas dicas. É isso. Quem não pegou a live toda, assista hoje, porque essa live vai sair do ar amanhã. Amanhã tem live de novo, ensinamento power de novo. A gente vai falar como que você pode ter o contrato de locação do futuro no presente já. A Jaque Cury está dizendo que é aluna da locação blindada. Onde vejo a live de hoje, vai ficar por algumas horas no feed. Você consegue ver, tá bom? E alunos, sexta-feira, falando em análise de perfil, sexta-feira eu vou divulgar para vocês nos grupos e na mentoria como é que tá o nosso clube de vantagens
tá entrando aí a Alude como novo parceiro com condições especiais para vocês, tá bom? Um beijo. Raquel é fora do normal. Obrigada, gente. Eu adoro esses comentários. Um beijo. O brinde do questionário. Gabriela, vê com a Pris. Eu não tô sabendo. Rodrigo Simões, sou aluno também. Gente, um beijo para todos os alunos que estão aqui. Beijo para vocês. Quero ver vocês na mentoria sexta-feira, tá? Gabriela tá perguntando sobre o brinde do questionário. Fala com a Pris no WhatsApp, que ela tá sabendo mais que eu, tá bom? Um beijo. Até amanhã. Vejo vocês na live de amanhã.